2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Na quinta-feira, nós não teremos o nosso estudo. Vamos interromper essa quinta do feriado e retomar na quinta da semana que vem. Estamos estudando sobre a constituição da personalidade humana. Eu sou suspeito para falar, mas eu estou gostando demais. Então, quinta-feira a gente não tem, a gente retoma semana que vem, ok? Vitão, vê para mim com os diáconos se já tem uma água preparada. Obrigado. Já estava pedindo já. Nós retomamos a transmissão, né, Eli? Pela manhã nós não estamos transmitindo porque a nossa classe está funcionando lá fora. Mas à noite nós estamos transmitindo normalmente. A Célia está assistindo a gente, Deus te abençoe, Célia, e outros irmãos também. Então, aqueles que você sabe que não podem vir, você pode avisar que a gente transmite. Mas não é motivo para você ficar em casa. Então, você não pode dar um abraço, dar um sorriso para o seu irmão. Então, é para quando não dá para vir mesmo. Hoje eu quero falar sobre cartas. A palavra de Deus, tanto o Senhor Jesus, quanto o Velho Testamento, Paulo, usam várias metáforas, várias, para falar da igreja. Eu gostaria que você me ajudasse a lembrar alguns conceitos metafóricos aos quais a igreja é comparada. Quem pode me ajudar? Corpo, exatamente. Noiva. Bom perfume, edifício. Uma plantação. Os dois mais fáceis e comuns, luz e sal. Vaso na mão do oleiro. O que mais? Uma figueira, né, lá do velho. Alma. Não, alma não. Alma não. Isso, rebanho de ovelhas. Noiva já falou. Repetido não vale. Um outro é esse, cartas. Quando o escritor original escolhe uma metáfora, ele traz embutido um sentido, um significado, senão ele não escolhia. Vocês sabem disso, que a metáfora e a parábola é um tipo de metáfora, tem o poder de explodir o significado. Nós temos mais facilidade de guardar a metáfora do que de guardar o sentido literal. Então, quando alguém se propõe a ensinar e escolhe a metáfora, essa pessoa escolheu uma forma de plantar o sentido, de plantar o significado na nossa mente, para que a gente guarde o significado. Só que quando nós lembramos da metáfora, da ilustração, da parábola, fica mais fácil lembrar do significado. E eis aqui Paulo, que escolhe cartas. Então vamos ler os dois textos, os dois versículos. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vamos ler juntos? Os dois estão na tela, Mateus, ou está só o 3? Vocês mesmos. Isso, vamos ler juntos. Há uma só voz. Vocês conseguem? O pessoal do canto aí está mais difícil. Nós vamos, depois, irmãos, providenciar para projetar ali também, para ficar fácil para quem senta desse lado. Mas você dá uma dobrada no pescoço assim. E vamos ler juntos. Vamos lá? Vocês mesmos
Eu dei o título de Cartas Vivas, mas a expressão Cartas Vivas não tem na Bíblia. Cartas Vivas é o título da música que até nós cantamos hoje. Mas está implícito no conteúdo de Paulo que a carta é viva, porque ela não está em tábua de pedra, mas em tábua de coração humano. E eu quero rapidamente falar o que significa ser uma carta viva. A carta aqui não é essa que nós acostumamos a escrever, aqueles que escreviam carta. Você lembra quando escrevia carta? Você já escreveu carta? Escreveu, Zé? Carta de papel? Comprou envelope? Comprou selo? Quem já fez coleção de selo além de mim? Gente, ninguém fez coleção de selo aí? Me ajuda aí, ué. Não é possível. Ah, aí, Cláudia, ainda bem. Seu avô. Ah, eu fiz coleção de selo. Essas coisas antigas que vão passando marcaram a gente, né? Não é esse tipo de carta. A carta aqui é a famosa epístola. Se você abrir lá no original grego, vai estar a palavra epistolê. E a epístola não é uma carta pessoal. Epístola não é assim, aí Marcão, beleza? Como é que está? Trabalhou muito? Como é que está o serviço lá na penitenciária? Não sei o quê, bebê. Aí ele responde, ô Samuel, tá legal, e você? Tá melhor da... Isso é uma carta pessoal, são as cartas que nós trocamos. A epístola não era assim. A epístola era uma carta que continha ou uma ordem, ou uma mensagem, um ensinamento. De forma que a epístola normalmente ou era escrita por uma autoridade, porque trazia no seu bojo uma determinação que tinha que ser cumprida, ou então ela trazia todo o ensinamento, uma mensagem, que também deveria ser executado pelos seus leitores. Os primeiros a escreverem epístolas nesse sentido foram os filósofos gregos, algumas centenas de anos antes das cartas de Paulo. Então, quando Paulo diz assim, vocês são as epístolas, é nesse sentido. Não é uma carta personalizada. Pode até ser endereçada a uma pessoa, mas o assunto extrapola o conteúdo da vida do remetente e do destinatário. Tem mais coisas envolvidas. Quando eu sou um estudante da Bíblia, e você deve sê-lo, selo de carta, né? Fica até... E eu nem preparei essa, né? Você deve ser um estudante, você precisa procurar o sentido do autor. Porque senão nós mudamos o conteúdo. Então, quando eu vou entender o que é ser uma carta, eu tenho que entender que eu tenho que ser uma epístola. Isso implica, dentro do texto que nós lemos, e você pode deixar, Mateus, esse texto projetado, que eu vou ficar só nesses 2 versículos. Isso implica em 4 verdades. 4 verdades. A primeira delas está no versículo 3. Diz assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. A primeira verdade é que eu e você somos uma carta de Cristo. Então você vai falar assim para o irmão que está do seu lado, da esquerda e da direita, e fala assim, você é uma epístola de Cristo. Eu escolhi epístola para você entender o significado. O que implica em ser uma epístola, uma carta de Cristo? Implica que a mensagem é Cristo. O que a pessoa tem que ler na sua vida, Naor, é Cristo. O que a pessoa tem que ler na vida da Laura é Cristo. O que a pessoa tem que ler na vida do Fabiano é Cristo. Porque a mensagem é Ele. E eu e você não temos o direito de mudar a mensagem. Se eu e você mudarmos a mensagem, nós não somos carta de Cristo.
Nós não somos carta da igreja. E muitas vezes, irmãos, os cristãos, antes de serem uma carta de Cristo, são uma carta da igreja. Eles se parecem com a igreja, eles se parecem com a denominação, muitas vezes se parecem até com o pastor deles. Mas veja bem, você é uma carta de Cristo e, portanto, você carrega a mensagem de Cristo. E a mensagem engloba 3 grandes verdades. Primeira verdade sobre a mensagem de Cristo é que você precisa ser a vida dele. Você tem que conhecer a vida dele. Jesus Cristo nasceu nesse mundo, é Deus encarnado, viveu nesse mundo, fez milagres, Sérgio, foi para a cruz, morreu na cruz, ao 3º dia ele ressuscitou. Depois ele foi para o céu, e de lá ele voltará e todo olho o verá. Isso implica que as pessoas têm que ler isso na sua vida. As pessoas têm que ouvir de você a história de Jesus. Irmãos, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. Precisamos revelar quem Jesus é. Ser carta de Cristo é ser uma pessoa que exala a história de Cristo. Se as pessoas tiverem contato conosco, elas precisam conhecer a história de Jesus. Uma vez eu fui dar um curso de montanhismo numa cidade mineira chamada Baipendi. E eu fui dar o curso lá nessa cidade, e o curso tinha 2 partes, uma parte teórica e uma parte prática lá no alto da montanha. Eu levei a Tereza comigo, e só tinha Tereza de mulher. E aí eu dei a parte teórica e depois nós subimos. Eu e um monte de homem que estava fazendo o curso e meus ajudantes. E eu deixei a Tereza lá no acampamento com um cabo do exército que era meu auxiliar. E fui embora. E a Tereza saiu andando ali na região, foi pedir um café, pedir para ir no banheiro. E nem tinha banheiro na casa que a Tereza pediu. Você tem banheiro? Tem aquela pedra ali atrás dela. E aí a Tereza começou a conversar com um menino no interior de Minas, e ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele não sabia quem Jesus era. E, irmãos, existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus em Ribeirão Preto. Existem pessoas que não conhecem a história de um menino que nasceu e encarnou, e é Deus vivo encarnado, que teve uma sentença de morte, e os pais tiveram que fugir. Existem pessoas que não sabem que ele morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Que ele foi assunto aos céus. Ser carta de Cristo é que nós não podemos deixar de falar da história dele. Na realidade, a mensagem é a pessoa dele. Mas a segunda verdade desse ponto é que nós precisamos também expor o ensino de Jesus. Ele não é só a história, na história tem um ensino maravilhoso. E você precisa não só conhecer e fluir no sangue da sua alma a história dele, mas você precisa trazer na sua mente toda a verdade do ensino de Jesus. Vou fazer algumas perguntas aí, e a maioria de vocês não vai saber responder, mas serve de desafio. Quantos mandamentos Jesus deu? Ele, não no Velho Testamento, mas ele, nos evangelhos, ele pronunciou quantos? Você precisa ir ler e conhecer. São vários. Passam das 2 mãos e dos 2 pés. E eu e você tínhamos que conhecer, porque é o ensino do nosso mestre, daquele que deu a vida por mim e por você, e é a verdade principal que existe. Se eu sou carta viva de Jesus, eu preciso conhecer a mensagem dele e ter a mensagem pronta. E quando eu enxergar uma oportunidade, eu venho e eu trago a mensagem. Mas existe uma terceira verdade, é que sendo carta de Cristo, eu preciso falar do plano dele. Jesus tem um plano.
Jesus não caiu de paraquedas na história. Ele veio no tempo certo, como diz Paulo em Gálatas, na plenitude do tempo. E ele tem um plano para a história. E esse plano está se desenrolando. E nós sabemos que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E segundo o plano do nosso Senhor, Ele voltará. Ah, Ele voltará. Voltará. Glória a Deus, Ele voltará. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele voltará, irmãos. É plano. Se eu sou carta, as pessoas têm que ler isso em mim. Elas têm que ouvir da minha boca. E essa geração não quer ouvir isso. Elas não querem ouvir que há um plano, que o nosso Senhor vai voltar e vai chamar cada um na sua responsabilidade e todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Nós não podemos deixar de falar destas coisas. Ser carta é revelar a história de Jesus. Ser carta de Cristo é revelar a mensagem de Jesus. Ser carta de Cristo é revelar o plano de Jesus. E, irmãos, dentro do plano de Jesus, a maior e mais certa verdade que pode existir é que o Rei dos Reis voltará. É mais certo do que a nossa morte. Porque diz por aí que a coisa mais certa da vida é a morte. Não é. A coisa mais certa da vida é que Jesus voltará. Alguns de nós não morreremos. Outros vão bater as botas. Quem vai morrer? Eu não sei. Eu não quero morrer. Eu quero viver mais 48 anos. Se Jesus voltar antes disso, eu vou subir trasladado, arrebatado, e não verei a morte. Imagina esses meninos aqui, irmãos. Provavelmente, se não todos, a maioria deles não verão a morte. E estas coisas que parecem um conto mítico é a mais pura verdade. E nós temos que propagar isso, nós temos que ser lidos nesta verdade. Ser carta de Cristo é revelar Cristo Jesus. Mas existe aí, nesse texto, um segundo conceito. Além de ser carta de Cristo, aí na metade do versículo 3 diz assim: escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Nós somos uma carta que foi escrita pelo Espírito de Deus. Olha que coisa linda. Foi escrito no nosso coração. A pena do Espírito grafou na vida da Ziuli. Já imaginou isso? De forma linda e sobrenatural, o Espírito Santo escreveu em mim e em você. De forma que quando você e eu exalamos o cristianismo, nós revelamos algumas coisas do Espírito. E é isso que as pessoas precisam ler em nós. E o que do Espírito que as pessoas podem ler em nós? Primeiro, se você for uma carta genuína e verdadeira, as pessoas lerão em você a personalidade do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Você vai revelar a personalidade do Espírito Santo. E nós temos uma descrição da personalidade do Espírito Santo lá em Gálatas 5, 22 e 23. Você lembra? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é a personalidade do Espírito. Eu fui escrito pelo Espírito, você foi escrita pelo Espírito, e o Espírito escreveu a personalidade dele em nós. Por isso que ele nos desafia a darmos esse fruto. E eu e você daremos esse fruto à medida que o Espírito ande em nós, domine sobre as nossas vidas. À medida que o seu eu
que muitas vezes é o oposto, não tem domínio próprio, explode, é irascível, raivoso, brigão, muitas vezes que é mundano, muitas vezes tem ódio, guarda mágoa, rancor. O Senhor quer que a personalidade do Espírito triunfe sobre a sua personalidade. E quando isso acontece, as pessoas olham para nós e leem o Espírito Santo, leem as letras do Espírito, na minha vida, na sua vida. Olha que coisa linda, irmãos. Ser carta é isso, é revelar a personalidade do Espírito. E não existe nada mais gostoso do que dar esse fruto. Porque, irmãos, todas as vezes que eu e você explodimos e perdemos o domínio próprio, todas as vezes, todas, a gente se arrepende depois. É ou não é verdade? Todas as vezes que o seu eu, você solta, abre a porteira e ele sai pulando e dando coiçada, depois fala, ah, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu estava orando aqui, né, e falando, Senhor, eu tinha que me controlar mais. Porque a personalidade do Espírito é a personalidade ideal para cada um de nós. Você foi criada à semelhança e imagem de Deus. E o Senhor colocou para cada um de nós essa personalidade dentro da nossa individualidade. A gente já vai ver isso. Isso implica que quando eu sou escrito pelo Espírito, Ele já me deu essa condição. E eu preciso viver para que as pessoas leiam em mim a personalidade do Espírito Santo. Segunda verdade, as pessoas precisam ler em nós o poder do Espírito Santo. Mas não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. As pessoas podem ler em nós o poder dele. E, irmãos, é bem legal isso, porque você pode revelar a Cristo junto com o poder do Espírito. E esse poder tem um nome aqui nas páginas do Novo Testamento. Chama-se dons. Quando você usa o dom do Espírito, é o poder dele que vem na sua vida e o poder flui através de você e alguma coisa diferente que você não domina acontece. Nós precisamos usar mais o poder do Espírito Santo. Hoje a Tereza usou na minha vida, quando acabou a escola dominical, aí teve aqui o Masterchef das crianças. Quando eu fui sair, eu comecei a passar mal. Do nada, sabe um mal assim? Você tem dor de coluna, me deu uma dor de cabeça. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu tive enxaqueca. Quem já teve enxaqueca sabe, aquele trem que começa a piscar umas estrelinhas assim. É um trem estranho. E começou a me dar uma enxaqueca. Aí eu subi para o carro e falei, nossa, não estou passando bem. Enxaqueca, e dor nas costas. E aí foi aniversário da Sarinha ontem, a gente fez um almoço para ela especial lá em casa, só a gente mesmo. E aí, quando a Tereza foi fazer, eu falei, eu vou deitar. E quem tem enxaqueca sabe, a luz é ruim. Então eu fui, deitei e cobri com cobertor meus olhos. Fiquei deitado lá. Tomei um remédio e deitei. Aí passou um pouquinho, a Tereza foi lá, do nada. Apareceu lá e falou, Samuel, eu vou orar por você. E o Espírito Santo deu discernimento a ela. E na oração dela, ela orou repreendendo um ataque do diabo na minha vida. E repreendeu com autoridade. Queridos, isso é o poder de Deus. Era um ataque do inimigo físico na minha vida. Nós vimos aqui na quinta-feira, no nosso estudo, que o inimigo tem esse poder de atacar o ser humano. No entanto, nós temos o poder do Espírito para repelir qualquer ataque do inimigo. Se você tem o escudo da fé, você pode apagar quantos dardos inflamados do maligno? Todos. Todos os dardos. O poder do Espírito é isso, são os dons que dá a cada um de nós a capacidade de sermos mais lidos. Então, na hora que ela orou por mim, eu estava lendo o poder de Deus. Só ficou claro aqui quando eu fui cantar. Quando fui cantar,
O Espírito Santo falou, foi eu que dei o discernimento para ela. Queridos, quando eu e você carregamos o poder do Espírito, nós somos mais lidos. As pessoas enxergam mais Jesus em nós. Por isso ele deu dons. Estes sinais acompanharão os que creem. Por que ele deu sinais? Para que a leitura da carta ficasse mais nítida, mais fácil de ser entendida, quando nós falássemos de Cristo Jesus. As pessoas precisam ler em nós através do poder do Espírito. Além disso, escritos pelo Espírito Santo, as pessoas podem ler em nós a intimidade de Deus. Ah, irmãos, eu amo isso. A palavra de Deus diz que ninguém conhece as profundezas de Deus, a não ser o Espírito. Porque o Espírito perscruta as profundezas de Deus. O Espírito vai lá no fundo, ele sabe, ele é um com Deus. E quando ele me escreve, ele permite que eu seja um com Deus. Então as pessoas precisam ler em nós a intimidade do Espírito Santo, que é a intimidade de Deus. Irmãos, na minha visão, esse é o desafio maior do cristianismo. Que as pessoas encontrem com a Dulce e ao mesmo tempo encontrem com Deus. Que as pessoas encontrem com o Elvio e ao mesmo tempo encontrem com Deus. Que as pessoas encontrem com o Davi e ao mesmo tempo encontrem com Deus. Que as pessoas encontrem com a avó e ao mesmo tempo encontrem com Deus. Queridos, o desafio não é que nós reflitamos a nossa preferência teológica, a nossa forma de culto. O desafio não é que a gente reflita a nossa posição política evangélica. Não. O nosso desafio é que a gente reflita Cristo Jesus, o nosso Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele, e o Espírito que escreveu em nós nos permite viver a intimidade do Pai. Você precisa levar a intimidade de Deus onde você for. Você precisa ser conhecido pela intimidade, começando da sua casa. Começando de dentro do seu lar. As pessoas precisam encontrar em você refúgio. Bonito isso, né? Nós somos torre de refúgio do mundo, irmãos. Onde é que elas vão se abrigar? Em nós. Você precisa ser esse abrigo seguro. Se as pessoas não quiserem, tudo bem, mas você tem que oferecer essa oportunidade, e escrito pelo Espírito, nós podemos ser. Então, nós somos uma carta de Cristo, nós somos uma carta escrita pelo Espírito de Deus, e nós somos também uma carta humana. Olha o que diz o final do versículo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós somos uma carta humana, escrita no coração. Isto quer dizer que nós temos que dar vida à mensagem. O sentido de coração aí para Paulo é o sentido do Velho Testamento que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. Isto quer dizer que eu tenho que dar vida à mensagem. Eu e você precisamos dar vida, e a vida só pode acontecer se eu viver o Evangelho. O Evangelho nunca foi pretendido para ser falado apenas. O Evangelho foi pretendido primariamente para ser vivido. Como diz Tiago na sua carta, mostra-me a sua fé sem obras, que não tem jeito de mostrar, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Tem que ser vivido. Porque se ele não for vivido, o Evangelho é morto. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí no mesmo texto. 2 Coríntios 3. Versículo 6.
3:6, mesmo capítulo, versículo 6. Diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. Se o evangelho que nós vivemos é o evangelho apenas da palavra pregada, não é o evangelho da carta escrita. Por isso que eu gosto da terminologia que o autor da música deu: cartas vivas, cartas escritas em corações. Isto quer dizer, irmãos, que o evangelho tem que emocionar a gente. Tem que emocionar, tem que mexer comigo, tem que me levar às lágrimas, e eu tenho que levar os outros às lágrimas. Às vezes tem que me levar à alegria. Eu tenho que rir com o Senhor. Não posso me conter. O evangelho, irmãos, não pode ser um evangelho moribundo, entristecido, rabugento. Misericórdia. Ainda existem igrejas e pessoas que vivem o evangelho assim, sabe? Todo regulado, sempre da cara feia. O mundo está todo errado. Aqui nós não vamos sorrir. Para com isso. Nós vamos sorrir, sim. Eu imagino Jesus, um homem alegre, que trazia alegria para os seus discípulos. Era super gostoso ficar com ele. Quem vai querer ficar ouvindo uma pessoa que fala de forma rabugenta o dia inteiro? Gente, é o seguinte, eu quero falar para você. Ninguém ia aguentar. E as pessoas sentavam para ouvir Jesus de manhã, saíam à noite. As pessoas cercavam e aquela mensagem trazia vida, esperança, porque era emocionante. Era uma pessoa que pregava e vivia o que pregava. Se o fruto do Espírito é amor, Jesus vivia amor. Se o fruto do Espírito é alegria, Jesus vivia a alegria. E os discípulos dele, diz a Bíblia, comiam e bebiam. E os faziam, os seus discípulos ficam comendo e bebendo. O que tem? Deixa eles comer e beber. Eu estou aqui com eles. Nós gostamos de... É como se ele estivesse dizendo, nós gostamos de festa mesmo. Irmãos, nós somos o povo de Deus, nós temos que viver o evangelho. E muitas vezes a impressão que me dá é que as pessoas do mundo sabem aproveitar a vida melhor que a gente. O cristão está sempre de cara amarrada. Sempre não tem happy hour. Irmãos, nós temos que ter happy hour. Sentar, rir, conversar, convidar uns aos outros para sair. Sentar na mesa do bar. Pode sentar na mesa do bar, irmãos. Não é pecado. Pecado é você ficar bêbado. Ter ali um tempo gostoso. Parece que a gente não sabe aproveitar a vida. Se tem alguém que devia saber aproveitar com respeito, com sabedoria, com educação, somos nós os cristãos. Eu amo jantar de casais. Faça um jantar bom, romântico. Põe umas músicas para a gente dançar. Pisar nos pés uns dos outros. Apaga a luz. Tudo casado. Uai, me ajuda aí. Se o casado não pode dançar, quem vai poder dançar? Irmãos, nós somos o povo de Deus, que carregamos a carta viva por excelência. E nós temos que mostrar ao mundo alguma coisa que as pessoas falem assim, eu quero isso. Eu quero isso. Porque eu não tenho essa paz, eu não tenho essa alegria que não depende da circunstância, e eu quero isso na minha vida. Aí você fala, você tem que morrer e aceitar Jesus. Aí não quer mais. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho da carta escrita pelo Espírito Santo,
Corações humanos, pessoas que vivem emocionantemente o Evangelho. Mas ser uma pessoa implica que a carta é única. Então, quando alguém encontra a Regina, lê só a Regina. Aí encontra a Fabiana, lê de outro jeito. Olha que mistério. É o mesmo amor, é a mesma alegria, é a mesma paz, é a mesma longanimidade, mas multiforme, espalhado pelo mundo. Por isso que nós não formatamos o Evangelho, não formatamos ninguém. Que bobagem é essa de querer reproduzir o Evangelho, cada um do mesmo jeito, em lugares diferentes, porque as pessoas são diferentes. E deixa cada pessoa expressar o Evangelho do jeito dela. Não tendo pecado, qualquer forma é forma. Mas nós temos mania de cercear, não pode, isso não está certo. Irmãos, não tendo pecado, qualquer coisa glorifica o nome de Cristo Jesus, o Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Precisamos deixar o Evangelho ser apresentado assim. Sem cercear, deixando a liberdade fluir da individualidade, tábuas de corações humanos. Essa é a igreja de Jesus. Somos cartas de Cristo, escritas pelo Espírito de Cristo, escritas em corações humanos. Amém? Cartas de Cristo, escritas pelo Espírito de Cristo, escritas em corações humanos. Mas tem um quarto ponto, está no versículo 2. O versículo 2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Nós somos uma carta para ser lida por todas as pessoas. Nós somos uma carta para ser lida por todas as pessoas. Você pode falar isso comigo? Nós somos uma carta para ser lida por todas as pessoas. Isso implica que você não pode viver para você mesmo. Não pode. Você tem que se abrir para ser lido. E, irmãos, o cidadão do século 21 não quer se abrir. Ele está sendo treinado para ficar emborcado. Ele é o centro de tudo. Tudo gravita em volta dele. Mas não é o Evangelho. O Evangelho exige que você se abra. As pessoas têm que ler você. Você não pode viver para você. Se você viver para você, se você caminhar para você, se o que interessa é a sua vida, sabe quem vai te ler? Ninguém. Porque você está vivendo como qualquer cidadão do mundo. E as pessoas do mundo não estão nem aí para os outros. Nós somos cristãos. Carta viva escrita por Cristo pelo Espírito Santo. Humanos que somos, mas para sermos lidos. Onde você for, você tem que ir como uma carta aberta. Uma epístola. Atenção, gente, eu trago uma mensagem para vocês. Sabe aqueles evangelistas de antigamente que entravam no ônibus? Entrava no ônibus, chegava lá na frente. Atenção, pessoal, atenção, quero falar uma coisa com vocês. Aqueles corajosos ao extremo. A Verônica é assim. A Verônica gosta dessas coisas, de entrar lá no ônibus e falar, quero dar uma mensagem para vocês. Irmão, somos nós. Lá no banco, quando você estiver lá dentro, a pessoa tem que ler você. Aí alguém entra na sua frente, o que você faz? Bum! Explode. Na minha frente não pode. Vou bater no seu pai. Agora você vai ver. É nessa hora que as pessoas estão querendo ler uma diferença. As pessoas querem ler uma diferença quando tudo dá errado. Lida por todos. Mas se o que aflora é o seu orgulho, se o que aflora é a sua explosão, se o que aflora é a sua vontade, se o que aflora é o seu ego, se o que aflora é a sua qualidade negativa, quem vai ler Jesus?
Nós somos preparados para sermos lidos por todas as pessoas em todos os lugares. E, irmãos, o Senhor está de olho em nós. O Senhor está com um caderninho anotando, deixa eu ver o que eles leram na Renata. Deixa eu ver o que eles leram na Sani. Lá na Célia, que está vendo a gente. A Célia. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão lendo em nós maldade, discussão, pensamento impuro, pensamento duplo, julgamento, maledicência, acusação, reclamação, insatisfação, tudo está errado. O que as pessoas estão lendo em você? Nós fomos chamados para sermos lidos por todas as pessoas, as que nós encontramos no dia a dia e as com as quais convivemos, sempre. Paulo mostra isso com clareza, ele fala, vocês foram chamados para serem lidos, todas as pessoas. Isso implica que nós temos que ser acessíveis. Acessíveis. Você não pode ser um bloco de gelo, um monolito negro, que fica lá, ninguém me encosta. Quando chega perto eu saio. Não, você tem que ser acessível. Trazer um sorriso abençoador, estar aberto, para você aproveitar a oportunidade e trazer uma ministração. Isso é carta. E aí a pessoa toma contato com você e sai de lá com uma mensagem que ela não tinha. Porque ela leu a grafia do Espírito na tábua do seu coração. Isso é carta viva. Aonde vai, leva uma mensagem que não é nossa, é do Senhor, mas que ganha vida quando eu vivo. E as pessoas estão querendo ler, elas estão procurando uma brecha, elas estão procurando alguém que revele esse evangelho de poder e graça, para que elas possam adquirir um conteúdo que elas não têm. Quero concluir. O que as pessoas precisam ler em nós? Elas precisam ler em nós sobre o verdadeiro amor de Deus. Elas precisam ler em nós sobre o perdão, que perdoa qualquer tipo de ofensa. Elas precisam ler em nós sobre a verdade, que triunfa sobre a mentira. Elas precisam ler em nós sobre a santidade, que nos faz parecer com Deus. Elas precisam ler em nós sobre a prioridade à igreja de Cristo, para que nada nesse mundo seja mais importante do que a convivência com os irmãos na fé. Elas precisam ler em nós sobre a doação. Nós devíamos ser os principais doadores e voluntários, porque somos desapegados do mundo. Elas precisam ler em nós sobre o céu, porque o futuro das pessoas não é o cemitério, mas é o reino celestial, preparado para cada um de nós e para todos aqueles que conseguirem ler a mensagem nas nossas vidas. Mas, acima de tudo, elas precisam ler em nós Jesus Cristo. Quem você encontrar essa semana, precisa encontrar com Jesus Cristo. E se você for uma boa carta viva, você vai ter o resultado. Alguém vai ler Jesus em você e vai falar assim, eu encontrei o que eu precisava. Porque, irmãos, o que as pessoas precisam, mesmo que elas não saibam, é de Jesus Cristo. Você é carta viva? Vamos ficar em pé. Coloque sua vida diante do Senhor. E se você tem passado uma mensagem diferente daquela que Jesus Cristo é e ensinou, corrija a sua carta agora. Peça a borracha do Espírito e apague rapidinho. Fala, Senhor, escreve de novo. Escreve de novo. Faça a sua oração. Acerte sua vida com o Senhor. E saia daqui como carta viva,
no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Senhor, eu quero orar primeiro pela minha vida, meu Deus. Esta não foi a melhor semana da minha vida. Não fui a melhor carta. Não passei a melhor mensagem nesta semana. Eu podia ter andado tão mais perto do Senhor. A busca do avivamento podia ter sido tão mais real nos meus dias. Mas de alguma forma eu mesmo deixei de refletir a mensagem do Senhor como uma carta. Mas obrigado porque o Senhor é Deus de perdão, de graça, que sempre renova e restaura os seus filhos. E ó Deus, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor estava me dizendo assim, Samuel, eu quero escrever de novo e melhor. E é isso que o Senhor faz. Quando qualquer um de nós se aproxima com sinceridade, se humilha e pede perdão, o Senhor escreve uma nova carta, um novo texto, uma poesia maravilhosa, um conto de graça e poder. E o Senhor escreve com a pena do Espírito nos nossos corações, e nós refletimos a beleza do Senhor onde passamos. Que na vida dos meus irmãos e na minha, nesta semana, nós sejamos uma carta viva, refletindo Jesus Cristo e toda a história dele, a sua mensagem, a sua presença, refletindo os dons do Espírito, a personalidade no fruto e a intimidade com Deus, dentro da nossa forma de viver, mostrando a emoção do Evangelho na vida intensa que o Senhor vai nos dar. Meu Deus, que hoje saímos daqui prontos para fazermos a diferença. Prontos para sermos lidos onde formos, nas escolas, nos bancos, nas lojas, nos postos de gasolina, nos escritórios, nas empresas, na rua, na igreja, onde pisarmos, aqueles que vão viajar nas suas viagens, que sejam cartas lidas por todos, revelando Cristo Jesus, o Senhor da glória que veio, reina e voltará um dia para nos buscar. Faz isso nas nossas vidas, que nós saiamos para sermos a melhor carta de todas, escrita para a glória de Cristo Jesus, o Senhor. Leva o teu povo em paz. Que a graça preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a direção do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, cartas vivas do Senhor, para que vocês exalem esse bom perfume, anunciando que Cristo Jesus veio e voltará um dia e não tardará. Amém e amém.